Eu, Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a hipertrofia de amígdalas, né? A amígdala grande, né? Em grosso modo, em crianças, tá? E a gente vai fazer uma revisãozinha aqui nesse vídeo. Começando pela anatomia, pelo crescimento, aparecimento, né, e definição dessas amígdalas, o que são essas amígdalas. Antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação, é importantíssimo, tá, para o nosso trabalho. E ajudam outras famílias, às vezes com necessidade de receber essa informação. Bem, as amígdalas, ela compõe aqui o anel de Waldeck, né, que é esse anel linfático, a gente tem aqui no pescoço, nessa região aqui da face, crânio-face, vários órgãos linfóides, que são as delegacias de polícia, né, são aglomerados de células de defesa e funcionam como se fossem delegacias. Aconteceu algum risco, alguma inflamação no corpo, uma infecção local, as células de defesa migram para esses locais, para esses bolinhos, são aglomerados, nódulos de tecido linfático, né, que tem essas células de defesa. E as amígdalas estão aqui nessa região. Existem uma subdivisão das amígdalas aí, mas eu acho que não vem ao caso. Eu vou falar sobre as amígdalas palatinas, que são as mais comuns aqui, o grupo, né, dessa amígdala que é visível aqui na horoscopia. Quando a criança abre a boca, aquela carnezinha que fica aqui lá no fundo da garganta, do lado da úvula, que é aquele pinguelinho, né? As duas carninhas laterais, as paredes laterais. Essa amígdala que é a mais visível aí, tá bom? Então, essa amígdala e esse tecido linfóide em criança, ele já aparece desde cedo, né? Ele desenvolve lá na vida uterina, e só que com o crescimento da criança, com o passar da idade, até por volta aí dos 4, 6 anos de idade, essa criança vai aumentando essas amígdalas, seja por mecanismos de infecções repetidas ou algum processo alérgico, né? Um mecanismo natural de defesa, porque, como eu falei, são delegacias, né? São mecanismos de defesa do nosso corpo. Essas amígdalas vão crescendo. Então é extremamente normal que essas crianças, nos primeiros aí 4 anos de vida, 6 anos de vida, elas passem por crescimento desses órgãos. E aí, em algumas situações, esse crescimento ele pode ser exagerado, ele pode ser lesivo, né? Ele pode aumentar a ponto de começar a causar danos ao corpo da criança, tá? E nesse momento é a hora da gente discutir tratamentos, intervenção. Então, uma amígdala grande numa criança é normal, dependendo do tamanho dessa amígdala, e se ela não cause sintomas, não cause repercussões pelo seu aumento demasiado. Mas ter um crescimento da amígdala nesses primeiros anos de vida é normal, tá? Bem, quando é que a gente preocupa quando essas amígdalas crescem demais? Quando a gente tem os distúrbios lá otológicos, né? Que é a obstrução da tuba auditiva. Essa criança pode ter prejuízo no ouvido, né? De ouvir, às vezes a queixa de não ouvir, né? Ou dor no ouvido, ou até episódios de otite, infecção no ouvido recorrente. Então, essa criança, por ter obstrução lá da amígdala que afeta a tuba auditiva e a comunicação aqui, essa região se comunica garganta com o ouvido, né? Essas crianças podem ter consequências no ouvido, otológica, seja na acuidade auditiva de ouvir ou infecções, complicações no ouvido. Segundo grupo, a respiração bucal, ou suplência, né? A criança que manifesta consequências de uma obstrução agora nasal. É uma criança que, por ter esse anel de tecido linfático, e aí essa amígdala não está só na amígdala da garganta, né? A adenoide também pode estar hipertrofiada, que são os outros grãozinhos de tecido linfático, como eu citei aqui na região craniofacial. Essa criança pode começar a ter dificuldade de respirar pelo nariz e então passar a respirar pela boca. Então é uma criança que está o tempo todo, às vezes, com a boca aberta, respirando pela boca, dorme de boca aberta, e ela pode roncar também de noite, tá? São manifestações que até uma criança com rouquidão, voz anasalada, tá?
E as consequências de infecção também, a sinusites, uma rinite de difícil tratamento. Então, crianças que têm infecções e inflamações recorrentes na narina, tá? Na região nasal. Segundo grupo. Terceiro grupo, eu já até comecei a falar, os distúrbios de fonação. Essa criança, por ter alteração aqui craniofacial, onde a voz é produzida, né, boca, nariz, a gente tem esse componente aí de produção dos fonemas da comunicação verbal, essa criança pode ter uma voz prejudicada. A fonação, ter distúrbios na fala de algumas consoantes, né, o menino fanho, algumas consoantes, ele pode ter dificuldade de falar e atrapalhando o desenvolvimento da fala dessa criança. Esse é o terceiro grupo. Bem, 4 alterações do crescimento da criança e desenvolvimento crânio-facial. Em poucas situações, uma criança pode ter prejuízo, né, seria muito grave essa hipertrofia no seu crescimento. Pode ter até chegar num momento que prejudique o desenvolvimento físico dessa criança. Mas mais comum aqui, o desenvolvimento crânio-facial. Então é uma criança que tem um padrão anatômico de consequências dessa hipertrofia, esse crescimento grande, né? Então são consequências ortodônticas, né? Má oclusão, não fecha a boca direito, um palato ogival, que é esse céu da boca bem profundo, né? Uma criança que tem aqui alteração da maxila, né? O queixo para fora demais, né? Ou outros traços faciais, uma criança com o nariz bem arrebitado, né? E às vezes com esse lábiozinho mais curto, assim, você olha, né, as faces adenoidianas, que você olha e percebe que essa criança tem ali aquela carinha de fome de ar ou de respirador bucal, que é a face do paciente com a hipertrofia amidaliana, adenoide, dos órgãos linfóides. Tá? Por fim, 5.5, obstrução da respiração. Essas crianças podem fazer pausas respiratórias durante o sono, tá? A apneia obstrutiva do sono, a apneia obstrutiva noturna. E isso aí, aliás, é um critério, né, bem sensível, importante de intervenção cirúrgica. Quando essas crianças passam a fazer pausas, né, mais de 30 pausas apneicas de 10 segundos por noite. Então é uma criança que para de respirar, está dormindo e a família percebe que ela engasga e trava a respiração. E fica ali segundos, né? Pelo menos uns 10 segundos. E aí essa criança volta a respirar como se estivesse saindo de um mergulho, buscando o ar que faltou durante aqueles segundos sem respirar. Essa criança pode ter consequências, inclusive, no dia, ao longo do dia, por dormir mal oxigenada, ter dificuldade na respiração durante a noite, ela vai ficar sonolenta, né? Perde a atenção, dificuldade de aprendizagem, dificuldade na escola. Em algumas situações pode chegar até consequências cardiovasculares aí, até mesmo hipertensão, alguns outros problemas à distância no corpo, na pressão pulmonar, que por causa dessa má oxigenação durante o sono. Por isso que eu falei que é um critério, inclusive, importantíssimo nos casos de apneia obstrutiva, a avaliação de um critério cirúrgico, tratamento cirúrgico. E aí por fim que eu vou falar como é que a gente trata essas hipertrofias. Bem, o tratamento cirúrgico é no segundo momento, normalmente é o otorrinolaringologista que ajuda nessa indicação, tá? E quando tem, então, consequências nesses tópicos que eu falei, uma criança que tem consequência nesse grupo, é uma decisão difícil, tá? Eu acho que uma decisão por fazer uma cirurgia, uma remoção das amígdalas, adenoides, não deve ser feita assim de uma hora para outra, sem critérios, tem que ser discutido com a família, acompanhamento dessa criança, ver se realmente essas consequências elas são transitórias, que fazem parte ali daquele iniciozinho da vida e que logo depois desses 4, 6 anos de idade a criança vai evoluindo, vai diminuindo essas amígdalas, ou seja, só acompanhamento a longo prazo dessa criança vai resolvendo, ou se tem alguma alteração realmente sensível, como eu citei aqui ao longo do vídeo, otite de repetição, uma criança que faz apneia, uma criança que já está com distúrbio de fonação, dificuldade de falar. Então, isso aí são critérios já que essa criança merece uma avaliação com o otorrinolaringologista e a intervenção cirúrgica, tá? Que eu vou falar a seguir. O tratamento clínico com medicações pode ser feito com corticóide tópico, um sprayzinho nasal no nariz ao longo do tempo. O tratamento, o manejo da rinite alérgica, isso vai ser fundamental, tratar bem a rinite
pode aliviar esses sintomas muito bem e evitar uma cirurgia. O grau de hipertrofia de amígdalas, né, o tamanho dessas amígdalas também vai ser importante lá, o monitoramento do tamanho da obstrução, tá? E junto com os sintomas. E só então a gente decidir para a cirurgia. A cirurgia da amígdala é uma cirurgia relativamente simples, mas como todo procedimento invasivo tem complicações, certo? Hemorragias, infecções, a dor, o desconforto, várias complicações, e por isso deve ser discutida, né, criteriosamente. Mas, de maneira geral, é um procedimento não difícil, é realizado pelo otorrinolaringologista. A anestesia geral normalmente é requisitada nesses procedimentos. Ela envolve também os riscos da anestesia, tá bom? Então, por isso que também deve ser considerado, tá? Mas, entretanto, a mortalidade ela é reduzida, ou seja, as complicações são mínimas, se feitas com critério, em local seguro. Isso aqui tem dados, né, normalmente de países mais desenvolvidos, tem que avaliar o serviço, a experiência do otorrinolaringologista, do anestesista, que é sempre bom operar seu filho no lugar onde tem experiência, anestesista, cirurgião, que com qualificação de criança, que tenha costume de operar a criança. Isso é importante também, para que a gente, na cirurgia, tenha o mínimo de resultados negativos, certo? Então, é isso aí, um resumão da hipertrofia de amígdalas e órgãos linfóides aqui do crânio facial. E se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.